Boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para mim é um privilégio estar aqui nesta noite no culto de oração, culto de terça-feira à noite, é uma grande bênção. Nós sempre estamos aqui orando, falando com Deus, e para nós é um privilégio ter o privilégio, de estar aqui falando, orando, buscando a face do Senhor, podendo ler a palavra, podendo transmitir aquilo que Deus coloca no nosso coração. E como é um culto de oração, eu gostaria de começar orando, fazendo uma oração, colocando as nossas vidas diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele é a fonte de tudo que nós precisamos, que nós dependemos. Ele é o nosso Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dadas a Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te louvamos, Pai, te louvamos, te agradecemos por esta noite, por este momento, Senhor Deus, que estamos aqui na tua casa, Senhor, colocando, Senhor Deus, as nossas vidas diante do Senhor, essas vidas que estão conosco através do Facebook, através do YouTube, Senhor Deus, através dessas plataformas que o Senhor disponibilizou para nós, Pai, para que nós pudéssemos continuar pregando, propagando a tua palavra, Senhor Deus. Oh, Pai, como é bom, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos e colocamos, Senhor, diante de ti, Pai querido, cada família representada, Senhor Deus, que está do outro lado da tela aí, acompanhando conosco este culto de oração, Senhor Deus, culto que foi feito para engrandecer o teu santo nome, Senhor. Por isso nós te louvamos, te agradecemos e repreendemos toda a obra do mal, Senhor. Tudo aquilo que não vem de ti, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. Queremos fazer a sua vontade, Senhor Deus, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Por isso eu te peço, Senhor Deus, fala conosco, Senhor Deus, fala com cada um que está na sua casa, que está aí sentado diante da televisão ou diante de uma câmera de celular, Senhor Deus. Pai, fala ao seu coração, porque todos nós precisamos e dependemos do Senhor, ó Pai. Abençoa, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Como disse, para mim é um privilégio estar aqui para poder trazer a palavra, ministrar a palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, no livro de 2 Reis, no capítulo 5. É um texto bastante conhecido, uma história bastante conhecida. E eu gostaria de estar falando esta noite sobre esse texto, sobre a vida de Naamã. E como tema eu colocaria, reescrevendo a sua história, Reescreva a sua história. Esse é o tema que eu colocaria para essa mensagem de hoje à noite, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim o texto: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pelo privilégio de lermos a tua palavra, Senhor Deus. Podemos ler, temos essa liberdade no nosso país, Senhor Deus. Privilégio nosso, Pai querido, porque existem muitos países, Pai, que as pessoas não têm a Bíblia para ler, ó Pai, não podem ler, são proibidas, Senhor Deus, e nós temos, Pai, o privilégio de termos a Bíblia em folha, a Bíblia através do celular, Senhor Deus. Nós temos este privilégio, Pai, de ler a tua palavra, palavra que é viva, palavra que é eficaz. E eu me coloco diante do Senhor, ó Pai, primeiramente pedindo perdão dos meus pecados e dos meus erros, Pai, porque eu preciso e eu dependo do Senhor. Que o Senhor cresça nesta noite, Pai, e que eu diminua cada vez mais. Esse é o meu desejo, Senhor Deus, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai,
em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Texto bastante conhecido, né? Fala aqui sobre a história de Naamã, esse homem que era chefe do exército do rei da Síria. E o que chama a atenção, que o texto diz que ele era um grande homem diante do seu Senhor. Só que essa palavra Senhor está em letra minúscula. E de muito respeito, porque por ele, o Senhor, aí já está com letra maiúscula, o Senhor, o nosso Deus, dera livramento aos sírios. E era homem valente, porém leproso, né? E a Bíblia ela é fantástica porque Deus ele fala sobre as pessoas e fala a verdade. Ele fala desse homem, que ele era um chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito, né? E o Senhor dera livramento aos sírios, mas o Senhor fala que ele era leproso. E o Senhor queria tratar desse assunto com Naamã, não só desse assunto, trazendo a cura para ele. Nós vamos ver mais lá na frente como o Senhor usou, a forma que o Senhor usou de trazer a cura ali para Naamã, mas também da sua salvação. Porque nós, meu querido, sem salvação nós não somos ninguém. Nós precisamos e necessitamos da salvação. E salvação somente em Cristo Jesus. É somente quando eu e você nós entregamos o nosso coração para Cristo e reconhecemos que só Ele é Deus, que nós dependemos dEle, que nós precisamos dEle. Então o Senhor tinha um grande carinho por Naamã. O Senhor estava preocupado com aquela situação que Naamã vivia, porque o texto diz que ele era leproso. Mas o Senhor também estava preocupado com que aquele homem se salvasse. E talvez nessa noite você está aí em casa me ouvindo, me vendo, comentando sobre essa história, e você ainda não entregou seu coração para Jesus. Então preste atenção, hoje é o seu dia, é o dia de você entregar a sua vida, a sua família, tudo que você tem, entregar para Deus. Esta é a melhor decisão que você pode fazer da sua vida. Eu louvo a Deus porque eu tive esse privilégio de fazer isso em 2001, há 20 anos atrás. E eu louvo a Deus porque Deus teve misericórdia de mim. E eu peço a Deus, a minha oração, que Deus também tenha misericórdia de você, assim como Deus está tendo misericórdia desse homem. Ele não era ainda convertido, ele não era crente, mas ele era um homem de muito respeito, um homem valente. E Deus fez menção dele aqui na palavra de Deus. E eu vendo aqui o versículo 1, quando fala sobre Naamã, né, eu trago para as nossas vidas, é como se ele estivesse falando, ele estivesse dando o currículo dele, né, que ele era um homem valente, de muito respeito, né. Então, quando nós falamos sobre nós, né, mostrando o nosso currículo, geralmente nós colocamos aquilo que pode agradar as pessoas que estão ali vendo. Então nós procuramos as coisas melhores, né, e colocamos ali no currículo, na primeira folha, a nossa foto, as nossas experiências profissionais, né, os cursos, as formações, a gente coloca todas essas informações. E o texto aqui diz que Naamã, ele era tudo isso, porém ele era leproso. Ele era leproso. E nós vamos tratar desse assunto aqui em nome de Jesus. Amém? A Bíblia ela é fantástica, né, porque ela relata a verdade sobre as pessoas narradas por ela, né? Lembramos ali de Adão e Eva, quando eles pecaram ali no Éden, ali naquele local que Deus preparou, e eles pecaram, e Deus vai lá e conta realmente o que aconteceu, né? A forma com que eles pecaram, que eles, né, fizeram toda aquela bagunça ali diante do Senhor. O Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor vinha todos os dias à tarde para conversar com eles, ter comunhão ali com o homem, com a mulher, e deu uma ordem para eles, e eles não cumpriram essa ordem, então eles pecaram. Então a Bíblia relata o pecado de Adão, o pecado de Eva, a traição e o homicídio de Urias, né, quando Davi, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, meu querido, né? Não estamos falando é de um homem segundo o coração de Deus, mas Deus escreve ali na sua palavra o momento que Davi passou também de dificuldade, um momento difícil. Então a Bíblia ela vem e relata essas histórias, dizendo que nenhum de nós estamos sujeitos a passar por isso, né? Nós estamos sujeitos, nenhum de nós não está sujeito a passar por isso. Então a Bíblia era fantástica, por quê? Porque ela fala a verdade, né? Está falando aqui sobre Naamã, ele era leproso, falou sobre o pecado de Adão e Eva, falou sobre o pecado de Davi, por mais que ele era um homem segundo o coração de Deus, e assim a Bíblia ela vem narrando, né? Tem um texto lá em Lucas 17:11,
quando Jesus, né, os 10 leprosos aparecem ali para o Senhor, e o Senhor dá uma ordem a eles, né, que eles fossem, se apresentassem ao sacerdote, e eles tinham que fazer isso. Isso era a lei, tinha que ser cumprido, né? E eles foram, e o texto diz que os 10 foram. Somente um voltou agradecido a Deus. Antes mesmo dele chegar diante do sacerdote, eles perceberam que eles tinham sido curados, mas somente um. E a Bíblia diz que esse homem era um samaritano, mas ele veio com o coração grato e agradeceu a Deus pela cura que ele havia recebido. E esse homem, ele não somente foi curado, mas ele foi salvo, para a honra e glória do Senhor Jesus. E a história de Naamã começa a mudar através da intervenção de uma menina. Nós vamos ler aqui no versículo 2, né, que diz assim, ó: os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora, versículo 3, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. E a gente lendo o texto, né, e o texto é bem claro que diz que era uma menina, que ela tinha, em uma das investidas ali do exército de Samaria, eles teriam invadido ali Israel, e teriam levado essa menina cativa, como escrava, para a sua terra. E essa menina foi colocada diante ali da esposa de Naamã, para que ela servisse. Então ela era uma escrava. Mas essa menina, o que é lindo nessa história, nesse texto, é que essa menina, ela usou de empatia. Essa menina conhecia o profeta, ela conhecia o profeta Eliseu. Ela sabia que o profeta Eliseu era um homem de Deus, um homem que era usado por Deus. E por mais que ela estivesse ali naquela situação, naquela casa, como escrava, talvez nem recebendo salário, né, porque os escravos geralmente não tinham salário, não tinham nada, eles viviam praticamente à base ali para servir os seus senhores. Mas essa menina tinha um coração diferente. Essa menina, ela era diferente. E eu, como você, eu desafio a eu e a você, para que nós fôssemos também diferentes. Independente do que ela estava vivendo ali na sua situação, ela teve compaixão, ela teve empatia do seu Senhor. Por quê? Naamã, quando ele estava ali nas batalhas, quando ele estava ali como general, ele era o general. Né, a sua vestimenta, a sua postura, ele era um general. Porém, quando Naamã entrava na sua casa, ele era um homem. E a Bíblia diz que ele era um homem leproso. Mas a lepra de Naamã não contagiou a menina, mas a compaixão da menina contagiou Naamã. Porque simplesmente o que ela fez? Ela disse à sua senhora: tomara o meu servo estivesse diante do profeta que está em Samaria, falando sobre Eliseu. E ela conheceu Eliseu? Com certeza, talvez não pessoalmente, mas ela ouviu falar do profeta, né? Dos milagres que Deus fez através da vida de Eliseu. Eu só queria citar alguns, né? Eliseu, em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 22, diz que ele saneou, ou ele purificou a fonte das águas de Jericó. Eram águas que não eram boas para bebida, para tomar, né? Para saciar a sede. E ele pega um jarro, coloca um pouco de sal, e ele derramou ali no manancial, e aquelas águas ficaram purificadas. Esse foi um dos milagres que Deus fez através da vida de Eliseu. O segundo, quando ele multiplicou o azeite da viúva, está lá em 2 Reis, capítulo 4, no versículo 6. Né? Aquela senhora tinha o seu marido morreu, e aquela senhora comparece diante de Eliseu e fala: olha, teu servo, meu marido, teu servo morreu, e eu estou vivendo uma situação muito difícil na minha casa. E ela procurou Eliseu, para que Eliseu desse uma direção para ela. E o profeta ali, ouvindo aquela senhora, ouvindo a sua situação, e ela conta que ela passava por dificuldades financeiras, e que os credores estariam ali, batendo a sua casa, e querendo levar os seus 2 filhos, que era a única coisa que ela tinha, na sua visão, eram os filhos, que é uma bênção. Né? O Salmo 112 fala sobre os filhos, é uma bênção. Mas ela estava em desespero, e ela procura o profeta, ela procura Eliseu, e abre o seu coração. E quando ela procura o profeta pensa, fala: o que eu posso fazer por esta viúva? E Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, o Espírito Santo, com certeza, falou para ele: pergunta para ela o que ela tem em casa. E ela pergunta, e ela responde: a sua serva só tem simplesmente uma botija de azeite, mais nada.
E o profeta fala para ela: filha, através dessa botija de azeite, o que você vai fazer? E ele dá orientação para ela, para que ela fosse até os seus vizinhos, aquelas pessoas que moravam próximas ali da sua residência, e que ela pegasse vasilhas emprestadas, né? Então que ela fosse ali com os seus vizinhos, pegando vasilhas, e ela ia pegando essas vasilhas, que era para ela ir para sua casa, juntamente com os seus 2 filhos, e que ela entrasse, e que ela começasse a derramar, da simples botija de azeite que ela tinha, era para ela ir derramando o azeite sobre aquelas vasilhas emprestadas. E o que me chama a atenção nesse texto, é que ela teria que ter bastante amizade. Imagina só, ela chegando hoje, nós chegando nos nossos vizinhos, nos apartamentos próximos da nossa casa, e pediríamos vasilhas, será que nós conseguiríamos vasilhas emprestadas? Mas ela tinha um bom relacionamento, ela pediu, e ela levou essas vasilhas para sua casa, e ali ela foi derramando azeite, foi derramando, e o texto diz que ela foi enchendo, até um certo momento que ela pediu para o filho dela trazer mais uma vasilha, e o filho falou: mãe, não tem mais. E exatamente ali naquele momento o azeite parou. E eu gosto sempre de crer que se tivesse vasilha até o dia de hoje, estaria sendo derramado. Por quê? Porque Deus, Ele é infinito na sua graça e misericórdia, e Ele tem poder. Ele tem poder para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Agindo Deus, diz a palavra, ninguém tem o poder de impedir. Independente do que você esteja vivendo, você esteja passando, essa mulher passando por um momento difícil, Naamã passando por um momento difícil, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode entrar na sua casa neste momento e curar a sua família, e curar a sua vida. Ele pode transformar a sua vida, você que está num leito de hospital, Deus, Ele pode te visitar e te curar. Deus, Ele tem esse poder. Eu não tenho, ninguém tem, mas o nosso Deus, Ele tem, e Ele quer muitas vezes fazer isso, e Ele vai fazer em nome de Jesus. Então, meu querido, creia, tome uma atitude, se aproxime do Senhor, se aproxime da sua palavra. Ah, mas eu não vejo Deus, eu não vejo Jesus. Se aproxime da sua palavra, porque a palavra é a verdade. A palavra é a ferramenta que Deus nos deu para que nós conhecêssemos a Ele. Lemos a palavra e conhecemos a Deus. Conhecemos as histórias narradas pelos homens que foram inspirados pelo Senhor. Então eu louvo a Deus porque nós temos esse privilégio. Então nós precisamos ler a Bíblia e crer no poder de Deus, porque Deus tem poder. E aquela mulher volta para o profeta e fala: profeta, está aqui o azeite, consegui, né, as vasilhas. E aquele homem, Eliseu, dá a seguinte resposta para ela: filha, vai, vende tudo, paga as suas dívidas e vive do resto. Então aquela menina conhecia também essa história que aconteceu com Eliseu. Quando Eliseu ajuda aquela família, né, a sair daquela situação difícil que vivia. Então ela foi vendo, conhecendo as histórias. Eliseu, lá no capítulo 4, no versículo 19, diz que ele ressuscitou a filha da sunamita. Lembra dessa história? Essa mulher também, quando Eliseu passava ali pela cidade, por aquela vizinhança, aquela mulher, aquela sunamita, usou de misericórdia para com ele. Viu que ele passava por ali, ela resolveu, falou com seu marido, e ela construiu, fez ali um quarto, para que quando Eliseu passasse por ali, ele pudesse passar ali e repousar, descansar. Eliseu não pediu para ela, mas ela sentiu no coração. E ela fez isso, conversou com seu marido, construíram ali um quarto, fizeram ali uma reforma ali, tal, num determinado momento que eles tinham, e aquilo serviu para que Eliseu descansasse. E Eliseu, como diz a palavra, né, Deus não fica devendo nada para ninguém. Eliseu, usado pelo Senhor, falou para o seu servo, para Geazi, que estava ali com ele, perguntou: o que nós podemos fazer por essa sunamita, por essa mulher? Ela usou com tanta misericórdia para conosco, e aquele homem falou: olha, eu vejo que ela não tem filho, né? Seu marido já é de idade e ela não tem filho. E Eliseu, conversando com aquela mulher, fala que no tempo próximo ela estaria grávida e ela teria um filho, e ela teve um filho. Aquela mulher ficou sobremaneira feliz, mas passado alguns anos, aquele filho teve uma forte dor de cabeça, e aquela mulher ficou desesperada, deixou o filho dela naquele quarto que ela havia preparado para o profeta, e foi até o profeta. E vendo Eliseu, aquela sunamita, se aproximando dele, ele vai até ela e faz uma pergunta tremenda da parte do Senhor: vai tudo bem? E ela responde: vai tudo bem. Mas não estava tudo bem. O filho dela tinha morrido.
Mas ela, diante ali do profeta, ela falou, vai, tudo bem, porque ela sabia e ela cria que Deus poderia fazer um milagre através da vida do profeta. E aquele homem vai até aquela casa, se deita ali sobre o menino, aquele menino ressuscita. Aquele menino volta à vida. Esse é o nosso Deus. Por isso, aquela menina, quando ela fala para sua senhora, se o meu senhor conhecesse o profeta que está lá em Israel, ele seria curado da sua lepra. E isso chamou a atenção de Naamã, porque aquela menina poderia fazer muitas coisas, né? Muitas coisas aquela menina poderia fazer. Primeiro, porque ela era uma escrava. Ela poderia dizer que estava cheia, né? Podemos dizer sobre ela, né? Que ela é uma menina que estava cheia do amor de Deus. Ela tinha o amor de Deus no seu coração. Diferente do profeta Jonas, que se revoltou contra Deus, achando que Deus estava sendo injusto em querer salvar aqueles que eram considerados inimigos, aquela menina não, aquela menina usou de compaixão, independente do que ela estava vivendo ali naquele momento, ela conhecia o profeta, o homem de Deus, e ela falou, se Naamã, ele for até aquela cidade e procurar o profeta, ele vai ser curado da sua lepra, vai ser restaurado. Aquela menina era uma menina de fé, né? O profeta será restaurado da sua lepra, ela já profetizou. Olha a importância de você abrir a boca para as pessoas e profetizar a cura. Profetiza a cura, meu querido. Vamos parar de ser chato, parar de pessimismo, não. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então, diante de alguma situação, profetiza a cura. Fala, Deus tem poder. Busca a palavra de Deus, busque a Deus, busque no Senhor, e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Mas Deus, Ele é soberano. Então, creia no Senhor, confie no Senhor. E essa menina era uma menina de fé, porque ela já profetizou. Era uma menina cheia de ousadia. Os escravos geralmente eram limitados a falar simplesmente com seus senhores, né? Mas o versículo 3 nos demonstra a ousadia. Por quê? Porque ela pronunciou a palavra de Deus. Ela falou, eu conheço um homem de Deus, eu conheço um profeta, e se o meu Senhor procurar o profeta, ela vai ser curada. E Naamã, diante daquela situação toda, ouvindo o que aquela menina havia dito para sua senhora, ele tomou a seguinte decisão. Versículo 4, 2 Reis 5:4. Então Naamã foi notificar a seu senhor, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de roupa. E chegando ali diante do rei de Israel, ele apresentou aquela carta que o seu rei, né, lá de Samaria, havia escrito. Ele apresentou, e o rei de Israel pegou aquela carta e leu, e viu que o rei estava pedindo para que ele curasse Naamã. E aquele rei se indignou, ficou revoltado, falou, jamais, onde já se viu, que ousadia é essa? Achar que eu sou Deus, né, que eu vou curar Naamã. E o texto diz que o rei rasgou as suas vestes, e isso foi notório naquele momento, e chegou aos ouvidos do profeta Eliseu. E Eliseu, conhecendo toda a história, conhecendo tudo aquilo que poderia acontecer, o que ele faz aqui no versículo 8? Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Olha só que interessante. E saberá que há profeta em Israel. O que a menina falou para a senhora de Naamã? Que existia um homem que era profeta. Mas Naamã, ele conversou com o rei, e o rei pensou que fosse o rei de Israel. Ele não foi buscar diretamente Eliseu, ele foi buscar o rei. Mas Naamã, chamando ali, ele vai até a casa de Naamã. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro, a dizer-lhe, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Versículo 11. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo, eis que pensava eu. E esse é o nosso grande problema, né? Nós queremos muitas vezes ensinar a Deus a fazer milagres. Muitas vezes nós queremos falar, Senhor, não faz dessa maneira, faz da minha maneira, Senhor.
Da sua maneira é mais complicado, Deus. Não, faça da minha maneira. Olha, faz isso, faz aquilo. E o texto diz: eis que pensava eu. As coisas não são da tua maneira, da minha maneira. Não, as coisas são e as coisas acontecem da maneira de Deus. Deus, ele é soberano, ele é poderoso para fazer muito mais aquilo do que pedimos ou pensamos. Mas as coisas acontecem do jeito de Deus, porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso bem maior que nós temos. Então, tudo depende de Deus. Versículo 11: Naamã, porém, indignado, retirou-se, eis que pensava eu, certamente ele sairá ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Essa era a ideia de Naamã. Aquilo que ele tinha construído na sua mente, desde que ele vai procurar o rei lá na sua cidade, ele já veio na estrada pensando: bom, vai acontecer isso, o rei, o profeta, ele vai aparecer, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, Deus conhecia o coração de Naamã. Deus sabia que Naamã, ele precisava de algo maior, de algo melhor, precisava da sua presença. No versículo 12, e não são porventura Abana e Farpar, quando o profeta manda ele mergulhar 7 vezes ali no Rio Jordão, então ele conhecia esses 2 rios lá na sua cidade, Abana e Farpar. Não são esses 2 rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não, mas Deus falou para ele mergulhar no Rio Jordão. E mergulhar quantas vezes? 7 vezes. E ele falou: não é possível, os rios lá da minha cidade são melhores, as águas são mais puras, são purificadas. Mas Deus tinha falado para ele fazer o quê? Mergulhar 7 vezes no Jordão. E o que Deus tem falado para você fazer? Abandonar o pecado? O que Deus tem falado para você fazer? Orar mais, buscar mais a palavra de Deus, ouvir a palavra, que a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que Deus tem pedido para você fazer e você não está fazendo? Então Naamã, ele ficou desesperado, falou: não vou mergulhar no Rio Jordão, eu queria mergulhar nos rios da minha cidade. Mas aqui no versículo 13, olha como é bom você andar com pessoas que amam a sua vida, pessoas que oram por ti, pessoas que querem o melhor para você. O que os servos diz aqui, os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, olha só o carinho que ele tinha por aquele homem, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. E o versículo 14 diz, desceu ele, pois, e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Ele obedeceu. Foi difícil? Foi difícil. Mas graças a Deus ele tinha pessoas ali, pessoas que o amavam, E eles conversaram com ele: mas meu pai, Naamã, se eles tivessem te pedido algo assim, difícil, impossível, o senhor não faria? Faria. Então mergulha, desce lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes. É difícil? Talvez, meu querido, você está em casa e precisa pedir perdão para alguém. É difícil? Não, mas vai e peça. Mas eu vou pedir e aquela pessoa não vai aceitar. Não tem problema. Vai lá e peça perdão você, porque é você e Deus, Deus conhece o seu coração, Deus conhece as suas atitudes. Vai lá e peça perdão, se humilha, porque a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Então se humilha e peça perdão, faça aquilo que Deus está falando com você aí hoje, nesta noite, neste momento. Faça. Eu não conheço a sua vida, mas você conhece, você sabe o que você está vivendo, e você sabe que se você fizer aquilo que tem que ser feito, vai ser o melhor. Então faça em nome de Jesus. E o lindo aqui, então, no versículo 15, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que do teu servo recebas um presente. Ele, porém, respondeu: vive o Senhor em cuja presença estou, que não o receberei. Naamã insistiu para que ele tomasse, mas ele recusou. E aquele homem vai embora, e no seu caminho aquele rapaz que estava ali com Naamã, com Eliseu,
ele resolveu, né, deu brecha, e ele foi até a estrada, e juntamente ali ele pegou e falou que Naamã, que Eliseu teria pedido, que apareceu algumas pessoas ali na sua casa, e que era para ele realmente que ele aceitaria alguma coisa como presente. E aquele homem ali, Naamã, né, coração, porque ele havia trazido coisas para presentear ali o profeta, ele deu. E a palavra de Deus diz que Eliseu chamou a atenção daquele rapaz, e a lepra que estava em Naamã, aquela lepra tomou a Geazi. Olha só, hein? Ele não aceitou da mão de Naamã. Ele falou, não quero nada, né? De graça recebeis, de graça dá. E aquele rapaz teve um coração ruim. Foi lá, subornou ele, tal, e a lepra que estava em Naamã foi para Geazi. Meu querido, isso é o que Deus tinha para falar conosco nesta noite. E existem 4 razões que eu queria deixar para você, para que você deve confiar no Senhor. Primeiro, Ele vai lutar por você. Deus, Ele vai lutar por você. Segundo, Deus, Ele pensa em você. Ele pensa em nós. Ele pensa. Ele tem planos para você. Ele tem planos para mim. E Ele é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu gostaria de orar por você neste momento. Gostaria que você aí na sua casa, que você fechasse os teus olhos, abaixasse a cabeça, e que nós pudéssemos falar com Deus. Se Deus falou o seu coração, e você quer apresentar a sua vida diante do Senhor, eu gostaria que você e Deus aí na sua casa, você levante a mão, você fique em pé, mas faça algo para você dizer para Deus que você realmente quer. Não, eu quero mudança, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova oportunidade, e Deus vai realizar em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor Deus. E eu me coloco diante do Senhor, e essas pessoas que estão ouvindo, Pai querido, estão conosco aqui participando do culto de oração. Senhor, por favor, ó Pai, abençoa cada vida que está na sua casa, cada pessoa, Senhor Deus, que ouviu a tua voz, que o Senhor falou ao seu coração, porque o Senhor tem o poder, ó Pai. Eu estou aqui falando, mas o Senhor tem o poder de falar em especial em cada coração, Senhor. Abençoa, Pai querido. Faz um milagre, por favor, ó Pai, na vida dessa pessoa que está agora, Senhor Deus, abrindo o seu coração e reconhecendo que precisa, que necessita de ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, nós te agradecemos, porque só o Senhor é Deus. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós reconhecemos ao Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, ó Pai. Ah, Senhor, como nós precisamos de Ti. E assim como o Senhor foi com Naamã, Pai querido, curando ele ali da lepra, Pai. E tem um texto lá em Lucas que diz que existiam muitos homens, muitas pessoas leprosas, mas o Senhor curou a Naamã. O Senhor queria fazer um milagre na vida de Naamã. Senhor, faz um milagre, Pai, na vida desse meu amado, dessa minha amada, que está aqui conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu gostaria ainda de fazer uma oração por você, que está conosco, aí em casa, através do Facebook, do YouTube, e você ainda não entregou seu coração para Jesus. E eu falei lá no início, né? Porque Deus, Ele tinha um propósito na vida de Naamã, não somente curá-lo da sua lepra, e Deus usou essa história para poder, um fato para acontecer ali na vida de Naamã. Mas o mais importante, Deus queria salvá-lo. E eu quero orar por você nesta noite, que gostaria de entregar o seu coração para Jesus, e você nunca fez isso, mas você sabe que você precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E eu gostaria de orar por você. Tem um texto na palavra de Deus, Mateus 11, 28, que diz assim: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está na palavra. Vinde a mim. É o Senhor fazendo um apelo para nós. Vinde a mim. Você está cansado? Você está desesperado? Você não vê mais aos seus olhos, não vê condições? Deus pode transformar a sua vida. Deus, Ele quer reescrever a sua história, como Ele reescreveu a história na vida de Naamã.
Eu gostaria de orar por você, gostaria que você aí na sua casa repetisse uma oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida para o Senhor. Perdoa os meus pecados, Pai. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida. Eu preciso de Ti. Eu reconheço que eu necessito de Ti, Pai. Ah, Senhor, vem, Senhor Deus, e transforma a minha vida, em nome de Jesus. Você que repetiu essa oração comigo, e eu gostaria de orar por você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, cada um que repetiu essa oração, Senhor Deus, de coração, Pai, na sua casa, cada um que fez essa oração muitas vezes nem com som, mas simplesmente com o pensamento, mas repetiu. Senhor, escreve o nome desses amados no livro da vida, Pai, e que haja salvação em nome de Jesus. Amém. E você que fez isso, meu querido, escreve aí no texto aí, eu orei. Escreve aí, eu orei. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos continuar orando por você. E falo para você, meu querido, eu fiz isso há 20 anos atrás, e foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você foi abençoado? Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Vamos fazer mais uma oração antes da gente finalizar. Eu gostaria de orar, e nós gostaríamos de orar pelas famílias. Pelas famílias, você que precisa de uma libertação, você que precisa de um milagre financeiro, eu gostaria de fazer uma oração, porque hoje é culto de oração, e nós gostaríamos de orar nesse momento em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esta noite, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por aqueles que tomaram a decisão, te agradecemos por aqueles, Pai, que receberam a cura na alma, a cura no espírito, Pai, porque nós sabemos que o Senhor age. O Senhor age de uma maneira especial, o Senhor age por amor, o Senhor age porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Abençoa, Pai querido, cada família representada, abençoa cada casal, Senhor Deus. O Senhor conhece cada casal, o Senhor conhece cada lar, o Senhor sabe o que cada família está vivendo neste momento, Pai querido. Senhor, que haja, Senhor Deus, diálogo, Pai, que haja, Senhor Deus, amor um para com o outro, respeito, Senhor Deus, que essas famílias, Senhor Deus, venham a te conhecer, ó Pai, que essas famílias, Pai, tomem a decisão de entregar as suas vidas, o seu casamento, nas mãos do Senhor, ó Pai. Ah, Senhor, abençoa, Pai, o relacionamento dos filhos com os pais, Senhor Deus, faz milagres, faz maravilhas, Senhor Deus, abençoa aquele que está necessitado, Senhor, que precisa de uma porta de emprego, que precisa de um milagre financeiro, Pai. Senhor, nós pedimos a Ti, porque o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor tem o poder de fazer, Senhor Deus. Nós te pedimos, nós te louvamos, e que haja salvação, que haja libertação para aquele que precisa, Pai, aquele que está viciado, Senhor Deus, nas drogas, no alcoolismo, aquele que está viciado em pornografia, Senhor Deus, que haja libertação, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. E agora te pedimos, Pai, te agradecemos e queremos, Pai, finalizar este culto dando o nosso glória a Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar. Meu irmão, vá até uma igreja, procure uma igreja evangélica próxima da sua casa. Sabemos agora nesse momento de pandemia, mas não deixe de ouvir a palavra de Deus, e você será tremendamente abençoado em nome de Jesus. Amém?